Não posso ficar. O mapa conceitual com erro é útil para avaliar os resultados de aprendizagem, um estudo sobre o conhecimento declarativo e a estratégia de leitura utilizando o rastreamento do olhar. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês, o interesse pela pesquisa. Agradeço, ela já falou a respeito do título, né? Mas eu vou contar um pouquinho. Então, eu pretendo apresentar para vocês um estudo sobre a utilização de um mapa conceitual com erros como ferramenta de avaliação na aprendizagem. E eu fiz um estudo para avaliar o conhecimento declarativo dos alunos e no caso, as estratégias de leitura que eles adotam. E essa estratégia de leitura a gente avaliou, e na verdade a gente fez um estudo onde a gente grava a leitura, né, do aluno através de um equipamento de rastreamento do olhar. Bom, todo mundo sabe, a gente sabe que aprender é muito mais do que recordar fatos, nomes, datas, e requer um conhecimento, requer você atribuir significado àquilo que você aprende como novo, à sua estrutura cognitiva. Então, quando você aprende, você pode ter aprendizagem mecânica, mas a aprendizagem significativa é aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente fomenta em sala de aula. Só que, muitas vezes, a gente consegue atribuir, o aluno consegue ter uma aprendizagem significativa e, mesmo assim, permanecem erros conceituais. Então, aprender significativamente não implica necessariamente em aprender sem erros conceituais. E, sendo assim, muito importante você ter ferramentas que identifiquem esses erros conceituais, essas concepções alternativas que os alunos ainda permanecem mesmo após uma aprendizagem significativa. Bom, os mapas conceituais, isso não é uma pesquisa de agora, a Ruiz Primo e o Chavelson, desde 96, já publicaram um review sobre alguns outros artigos que falam sobre o uso dos mapas conceituais como potenciais ferramentas de avaliação. O mapa ele oferece uma forma, ele ajuda o aluno a externalizar o que ele sabe e também oferece um suporte para que o aluno possa declarar o que ele sabe. Só que existe um problema. A maioria das atividades que envolvem um mapa conceitual como ferramenta de avaliação convidam o aluno a preparar o seu mapa conceitual. E aí nós vamos ter um impasse, que é o problema do treinamento. Quando o aluno ele prepara o seu mapa conceitual e o professor recebe esse mapa e ele quer saber se o aluno entendeu ou não o conteúdo, nós vamos ter um problema, porque se esse aluno não tiver treinado para fazer bons mapas conceituais e esse mapa vier ruim para o professor, a gente não sabe se o mapa veio ruim porque ele não sabe fazer mapa ou porque ele não sabe o conteúdo. Então, isso prejudica o processo de avaliação. Então, a ideia é que a gente ou ofereça um treinamento para esses alunos, o que leva tempo, o que custa tempo dentro de sala de aula, ou a gente pode, por exemplo, que é a proposta que eu estou fazendo, que eu estou propondo aqui, que é você pedir para o especialista, no caso o professor, ele sim tem que saber fazer um bom mapa e ele pode fazer um bom mapa a respeito do conteúdo que ele deseja avaliar dos alunos. Ele prepara esse mapa e, para transformar esse mapa numa ferramenta de avaliação, ele adiciona erros conceituais. Então, ele pode pedir para os alunos fazerem a leitura desse mapa e, então, identificar os erros. A minha hipótese, nesse caso, no caso desse estudo em específico, é que esse processo de procurar por erros ou identificar erros no mapa conceitual
pode ser influenciado por duas variáveis principais. Primeiro é o próprio conhecimento declarativo do aluno, e a segunda é a estratégia de leitura que o aluno adota para efetuar a leitura do mapa. Bom, então, considerando isso, eu tenho dois objetivos principais nesse trabalho, que é propor o uso dos mapas conceituais com erros como ferramenta de avaliação e fazer um estudo exploratório sobre os efeitos do conhecimento declarativo e da estratégia de leitura nesse processo de procura por erros no mapa. O contexto da minha pesquisa se deu da seguinte forma. Existe uma disciplina na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que é Mapa Conceitual e Aprendizagem Colaborativa, Fundamentos, Desafios e Perspectivas. No caso, a minha coleta ocorreu no primeiro semestre desse ano. Essa disciplina ela é composta por 12 encontros. As primeiras 4 aulas, e a 5ª aula, no caso, é uma prova, mas as primeiras 4 aulas, elas versam principalmente sobre o mapeamento conceitual e a aprendizagem significativa. E aí nós trabalhamos os artigos marcantes da literatura, Novak, Canhas, Kinchin, vários Rey. Nós temos alguns artigos que trabalham principalmente esse tema. E, então, os alunos eles fizeram um questionário, responderam a um questionário de conhecimento declarativo na 5ª aula, sobre o conteúdo versado nessas primeiras 4 aulas. O curso da disciplina continua. Nós fizemos um convite a alguns alunos, nós fizemos um convite à turma. A turma não é muito grande, porque é uma disciplina de pós-graduação. Nós fizemos um convite a alguns alunos e alguns alunos aceitaram participar da entrevista, onde ele tinha que ler o mapa e fazer a identificação do erro. Durante esse processo, eu fiz o rastreamento do olhar. Então, isso aqui foi fora da disciplina, porém ocorreu entre a 7ª e a 8ª aula. Bom, esse aqui foi um mapa que os alunos receberam para efetuar a leitura. Por favor, não se assustem. Ele é um mapa relativamente complexo. A gente oferece um conceito de partida, a gente oferece uma sequência de leitura, com as numerações nas proposições. E esse mapa, ele é relativamente complexo, como vocês podem ver, e isso é de propósito, porque a gente percebeu que os alunos já tinham um bom conhecimento prévio a respeito do assunto, porque eles tinham acabado de ter as 4 primeiras aulas sobre os assuntos que estão versados no mapa. Então, como os alunos já tinham um autoconhecimento sobre o assunto, se eu fizesse um mapa muito simples e pedisse para eles identificarem um erro, a tarefa talvez ficasse muito trivial. Então, a ideia era fazer um mapa um pouco mais complexo para a gente conseguir enxergar as nuances, né, durante a leitura desse mapa. Só para a gente não perder de vista. Bom, os alunos foram divididos em 2 grupos, o grupo controle e um grupo experimental. No grupo controle, o mapa ele versa então sobre as primeiras 4 aulas, não tem erros, então o grupo controle recebeu um mapa sem erro, 45 proposições, 35 conceitos, alguns detalhes a respeito do mapa. E o grupo experimental, o que nós fizemos? Nós pegamos o mesmo mapa e adicionamos, modificamos ou o termo de ligação ou o conceito para transformar uma proposição que está corretamente, cientificamente correta em relação ao conteúdo, transformar ela em erros conceituais. E aí a gente pediu para esse grupo experimental para eles encontrarem os erros. Então, no caso, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental tinham a tarefa de, por favor, efetue a leitura do mapa e, quando você encontrar um erro, identifique e ofereça uma correção. E para efeito também do design dessa pesquisa, o mapa também tem níveis diferentes de dificuldade. Então, não é todas as proposições são muito fáceis ou muito difíceis. Existem conteúdos aqui que a gente considera mais fáceis, outros intermediários, outros um pouco mais difíceis. E a gente também quer ver como é que a gente quis explorar, como é que os alunos eles exploraram esse mapa ou navegaram por esse mapa. Bom,
O design da pesquisa se deu da seguinte forma. Foram 14 alunos que aceitaram o nosso convite. Eles fizeram, então, responder ao questionário de conhecimento declarativo. Com isso, a gente dividiu a turma em um grupo com alto conhecimento declarativo no assunto, a média e o desvio padrão, um outro grupo com baixo conhecimento declarativo, a média e o desvio padrão, e já efetuamos um teste T aqui, que existe diferença estatística entre esses grupos. Então, existe realmente um grupo que sabe mais sobre a disciplina e um grupo que sabe um pouco menos, mas como vocês podem ver, as médias já são relativamente altas, né? Mesmo o grupo com baixo conhecimento, a média já é próximo de 5, que é a média da disciplina. Bom, em seguida, o que nós fizemos? Nós mesclamos alguns alunos desse grupo, alguns alunos deste grupo, e pedimos, então, para eles efetuarem a leitura do mapa e a identificação do erro. Então, a gente dividiu eles no grupo experimental e no grupo controle, sendo que tinha alunos tanto de alto conhecimento como de baixo conhecimento, conhecimento prévio no assunto, que eles tinham acabado de estudar. Então, os alunos do grupo experimental fizeram a leitura do mapa, a identificação dos erros contendo erros e esses sem erro nenhum. Durante esse processo, a gente fez o rastreamento do olhar. Para isso, nós consideramos duas variáveis principais, que é fixação e observação. E aí nós consideramos a contagem, ou seja, quantas vezes eles olhavam para as áreas de interesse que a gente define no mapa e quanto tempo eles ficavam focados nessas áreas. Eu já vou mostrar para vocês o que são essas áreas. Então, nós definimos, isso aqui é definido pelos pesquisadores, a gente define as áreas de interesse que a gente quer observar e que a gente quer fazer a contagem, tanto a contagem quanto a medição do tempo. Então, primeiro a gente fez por erro, então foram 12 erros adicionados no mapa, que são esses que estão coloridos aqui, e aí a gente quis fazer as comparações entre os grupos. E por conteúdo, então vocês veem que tem as áreas, são 8 conteúdos diferentes, temas diferentes, abordados em aulas diferentes. Então, essas daqui são as áreas de interesse que a gente dividiu o mapa para poder fazer comparações das variáveis entre os grupos. Bom, a minha análise foi feita da seguinte forma. Os alunos tinham que identificar erros nesses mapas. Então, se o aluno identificava um erro, a gente pontuava com mais 1, mais 2 ou mais 3, dependendo do nível de dificuldade do erro que ele identificava. Então, se ele identificava um erro fácil, ele ganhava mais 1. Se ele identificava um erro difícil, ele ganhava mais 3. Porém, também aconteceu, e a gente já estava prevendo isso, que os alunos iriam identificar erros onde não existem. Então, tem uma proposição que está correta e o aluno, mesmo assim, dizia que estava errada. Nessa situação, a gente penalizou o aluno porque ele não conseguiu perceber que aquela proposição estava correta. Só que depende do nível de dificuldade também. Se ele diz que tem um erro numa proposição que a gente considera de conteúdo muito fácil, então ele vai ser penalizado mais do que se ele disser num conteúdo que é difícil. Então, essas duas formas de pontuar, se encontra o erro ou aponta um erro incorreto, a gente faz uma soma e a gente tem um score para cada um dos alunos. Bom, quais foram as comparações que a gente fez? A gente fez alguns testes estatísticos, a gente pegou as medidas do rastreamento de olhar, de fixação e observação, das áreas de interesse. Então, as áreas de interesse tanto por conteúdo quanto por erro, e a gente fez duas comparações. Uma, alto conhecimento declarativo versus baixo conhecimento, a outra do grupo experimental versus o grupo controle. Bom, o que a gente tem como principal resultado? Em relação às estratégias de leitura, o que a gente percebeu é que, para a maior parte das áreas de interesse que a gente define no mapa, os alunos leem ou navegam pelo mapa de forma muito semelhante. O que é um pouco estranho, porque talvez a gente pensasse, e a gente tinha essa hipótese, apesar de ser um estudo exploratório, mas já de início a gente tinha pensado, se o aluno sabe um pouco mais sobre o assunto, talvez ele explorasse o mapa de uma forma diferente, talvez ele se focasse mais em determinadas áreas e menos em outras áreas.
O que a gente percebeu com esse estudo é que os alunos eles fazem uma leitura muito parecida do mapa, independente do nível de conhecimento prévio ou independente do mapa que ele está lendo. Se o mapa tem erro ou não tem erro, eles leram um mapa praticamente muito parecido. Bom, o que a gente percebeu também é que durante a tarefa, eles declararam o mesmo esforço mental. Então, a gente pergunta para eles qual foi o seu esforço mental durante a tarefa de procura do erro e eles declararam praticamente o mesmo esforço mental. Bom, nós fomos buscar na literatura alguma forma de explicar esses resultados e o que a gente encontra que encaixa muito bem para a gente é que existem algumas estratégias de leituras compensatórias. Então, quando o aluno ele se depara com uma tarefa que talvez seja um pouco mais difícil do que ele estava imaginando, para ele poder fazer sentido do conteúdo que ele está lendo e não causar o overload, né, o esforço cognitivo acima do que ele consegue aguentar na memória de trabalho dele, para realizar a tarefa, ele adota estratégias compensatórias de leitura. Então, esse aluno, realmente, independente do nível de conhecimento dele, ele vai ler o mapa da forma que for mais confortável para ele. Então, isso explica, em parte, por exemplo, por que eles tiveram o mesmo esforço mental e leram um mapa muito semelhante. Em compensação, quando a gente vai olhar para o apontamento dos erros, é que aí que vem a coisa mais interessante. Então, nessa parte esquerda aqui do mapa, do gráfico, vocês estão vendo os resultados para o grupo experimental. Então, aqui vocês estão vendo identificações do erro que foram corretas. E o que vocês podem ver aqui embaixo é que, no caso, quem identificou corretamente as proposições que estavam erradas, quem fez um apontamento das proposições erradas, foi o grupo com alto conhecimento declarativo no assunto. Ou seja, o pessoal que sabe mais realmente identifica os erros e aí eles têm pontuações positivas. No caso dos de baixo conhecimento declarativo, eles só não identificam os erros, como eles apontam erros incorretos. E aí eles têm... esse aluno aqui teve uma pontuação positiva, mas na sua maioria você tem pontuações negativas, inclusive -9. Eles encontraram, no caso desse aluno aqui, ele não achou nenhum erro e ainda apontou várias proposições que estavam corretas, ele disse que estavam erradas. Quando a gente vai olhar para o grupo controle, o que a gente espera é que todo mundo ficasse no zero, porque qualquer tipo de apontamento já estaria incorreto. O que a gente percebe é que os dois grupos, eles apontam alguns erros, talvez porque não estejam tão seguros em relação ao conteúdo e tem a tarefa que eles têm que identificar um erro. E aí, mas o que a gente percebe é um padrão. Quando o aluno sabe um pouco mais, ele pelo menos não aponta tantas proposições que estariam corretas, ele não diz que estão incorretas. Então, quanto menor a pontuação aqui, pior a performance do aluno. Então, o que vocês podem ver é que a performance do grupo com alto conhecimento declarativo foi um pouco melhor do que com baixo. Então, as minhas conclusões em relação a esse estudo é que adicionar erros intencionais ao mapa, você pensar a respeito da intencionalidade do professor em adicionar erros no mapa como uma ferramenta de avaliação, ela é interessante porque ela dispensa o treinamento do aluno. Então, isso já é uma coisa que já resolveria uma parte que é consumir tempo do professor em treinar o aluno. Tanto o mapeamento conceitual com erro, como o sistema de pontuação que a gente propõe nesse trabalho, se mostraram bastante efetivos em avaliar o conhecimento declarativo do aluno de uma grande quantidade de conteúdo, o que é bastante interessante. As estratégias de leitura não tiveram um efeito, não afetaram a forma como o aluno cumpriram a tarefa. Então, no caso, todos os alunos conseguiram cumprir a tarefa sem um esforço mental tão alto e, no final das contas, o que a gente percebeu, e o que foi uma coisa um pouco diferente do que a gente estava esperando, é que as estratégias de leitura foram as mesmas, o que, de certa forma, também é bom. Os alunos leram todos de forma muito parecida o mapa, o que não afetou a tarefa. E, por fim, outras variáveis, como, por exemplo, motivação, o tema do mapa, a estrutura do mapa. Se eu tivesse apresentado esse mapa
colorido ou preto e branco, não sei, outras variáveis que poderiam ter sido incluídas podem também influenciar a tarefa de encontrar erros no mapa. E aí a gente recomenda que sejam feitas outras investigações com outras variáveis para ver se o mapa ainda se mostra bastante efetivo como uma ferramenta de avaliação. Mas a nossa proposta é que sim, e a gente pretende, pelo menos no nosso grupo, continuar pesquisando a respeito disso. E o nosso grupo agradece às agências que financiam os nossos projetos, em especial a CAPES, que eu tenho uma bolsa de doutorado. E aqui nós somos os autores do trabalho, então sou eu, que sou aluna de doutorado do professor Paulo. E se vocês tiverem mais perguntas que não dê para ser feita aqui, eu estou à disposição, podem mandar e-mail também. Muito obrigada.